Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Úrsula Dourada, eu sou ilustradora e instrutora de arte. Eu trabalho no mercado de ilustração tem 20 anos. Eu já trabalhei para grandes clientes nacionais e internacionais. Eu trabalhei com publicidade, eu trabalhei com jogos. E hoje em dia eu faço arte para jogos, né? E o meu principal cliente é a Hearthstone, da Blizzard, um jogo de carta online, né? E eu tô nesse mercado há bastante tempo. Eu queria falar com você, Karen, porque eu assisti o seu vídeo, né, o seu pedido de desculpa. E assim, ó, eu não posso falar como a comunidade de arte brasileira. Eu não sou a comunidade de arte brasileira, mas eu sou ilustradora e eu tô na bolha de arte de ilustração. Eu acompanho algumas outras bolhas, né? E aquele comportamento que você descreveu do pessoal te tratar mal porque você falavam mal do seu desenho, eu já andei com algumas pessoas que eram extremamente tóxicas e eu não me orgulho disso, mas cortei essas pessoas do meu entorno, porque não vale a pena. Então, assim, ó, existe sim um preconceito do pessoal que trabalha com ilustração especificamente, né? Quando as pessoas que são percebidas como influencers tentam entrar na nossa área. Mas eu acho que não é uma coisa exclusiva da bolha de ilustração, né? Eu acho que outras bolhas têm uma reação parecida. Porque assim, a gente é artista e o pessoal quando tá começando, eles veem muito o retorno de mídia social como muito importante. Então quando você vem com seu peso de influencer, de blogueira, de pessoa extremamente popular na internet, as pessoas veem que você tá usando essa presença em rede social para ganhar a corrida das curtidas. Eles veem isso como uma coisa injusta, entende? Então, tipo, as pessoas têm essa percepção que, tipo, se você tentasse entrar no mercado com a sua arte no jeito que ela tá, você não seria muito competitiva porque precisa estudar mais um pouco, né? Então elas veem que, tipo, você só consegue vender esse tipo de coisa porque você já tem uma presença muito grande como influencer. Isso incomoda, isso é parte da crítica. Eu não acho que seja o traço mais cortês das comunidades, né? Mas o que está acontecendo, falando do jeito mais técnico, é esse, certo? Então, assim, o que aconteceu com você, essa coisa de você receber muita trollagem porque a sua arte é ruim, é porque isso espirra, né? Quando as pessoas fazem uma crítica pela qualidade do trabalho, pela coisa do influencer estar entrando num meio que é para ser de outras pessoas, começa com essa crítica dessa você só consegue ser bem sucedida nessa área porque você já tem presença online. E aí, quando ele vai chegando no pessoal que é mais iniciante, vira essa coisa do o seu desenho é ruim. E eu sei que existe muito essa pressão, porque uma das coisas que eu oriento aqui, o pessoal que está começando, como instrutora de arte, né? É exatamente essa coisa de talvez não coloque os desenhos que você está fazendo para praticar online. Vai procurar um lugar mais seguro para isso. E comunidades de arte são muito boas para isso. Muitas vezes, comunidades fechadas. Porque a gente tem uma percepção de arte na sociedade meio esquisita, né? As pessoas acham que só a arte que tá nível, sei lá, Hollywood, nível videogame, AAA, que vale a pena. E elas não entendem que para você chegar naquele resultado, você precisa praticar muito. Então elas têm essa coisa de acreditar no tal do dom, né? De acreditar que, tipo, as pessoas têm que meio que nascer sabendo, só as pessoas especiais fazem arte. E elas não entendem o tanto que isso, na verdade, é prática. Não é dom, é prática. É 1.000, 2.000, 10.000 horas de prática até você chegar num resultado bom. Então, a minha orientação normalmente é não tenta postar isso em público até você estar curtindo o resultado, né? E, principalmente, se você tentar monetizar isso antes do resultado tá, que o público vai perceber com um resultado bom, pode dar problema, pode dar esse tipo de backlash, né? Mas eu não concordo, eu não acho justo a forma como o pessoal trata a galera que praticou um pouco menos, tá? E isso não é um problema que aconteceu só com você, isso acontece com mais gente. Então, tipo, eu sinto muito que aconteceu porque eu sei que dói, eu sei que desestimula a gente, eu sei que a gente já não gosta do nosso trabalho quando a gente é iniciante. Existe toda essa coisa de esconder as nossas coisas que a gente percebe como tortas, como erradas.
né? E, na verdade, elas são parte de um processo muito maior, que, na verdade, é você praticando para poder chegar num resultado que você curte, né? Então, o que está acontecendo, o panorama do que está acontecendo, é isso. Uma coisa que eu vi assistindo o vídeo, né? O nome do rapaz é Renato Easy. Ele fala que a comunidade não conseguiu explicar qual era o problema de usar inteligência artificial para quem não era artista. E ele falou que a crítica da comunidade de artistas sobre a inteligência artificial nunca conectou no grande público. E aí eu assisti o vídeo inteiro, mas inclusive tinha visto as análises, né, de como que pra gente que é treinado em arte, era muito óbvio que rolou o uso de inteligência artificial, tá? A gente trabalha com isso, a gente detecta essas coisas. Então, tipo, pega mal, tá? E assim, uma das coisas que eu acho que você perdeu é que a crítica, que eu vi pelo menos, tá? Não é que tipo, usou inteligência artificial, não pode. A crítica é que você tá tentando passar um trabalho de inteligência artificial como seu. Mas eu comecei o esboço e aí eu passei na inteligência artificial para terminar. Esse processo de finalização, ele é tão importante quanto a parte inicial, tá? Então, eu vou tentar explicar um pouco como que isso é tentar passar um trabalho que não é seu, porque ele é da inteligência artificial como seu. Então, grande parte da crítica, na verdade, era um pouco desse lance da ética, né? Dessa coisa de a gente se incomoda muito quando as pessoas tentam passar um trabalho que não é delas como delas. O Felipe comentou com você o lance do tracing, né? Que é o lance de você botar uma imagem e traçar por cima. Isso é uma coisa muito recorrente, que já deu muito drama na comunidade, tá? Porque o que a gente não gosta é essa falta de ética. Se o trabalho não é seu, não fala que o trabalho é seu. O que a gente tem como artista é o nosso trabalho, aquele corpo de ilustrações, né? Se alguém pega e tenta passar o nosso trabalho como deles, você está literalmente roubando o fruto do meu trabalho. Então a gente é muito apegado nessa ideia. Então, o que acontece, tá? Quando as pessoas começam a fazer arte, elas acham que a parte da arte é o sentar e desenhar. Então, no momento, tem muito iniciante que não vê problema em usar uma arte de inteligência artificial como referência. E olha, tem várias camadas éticas aí, né? Mas existe essa percepção que fazer arte é a parte onde você senta e você faz as manchas no papel, né? E essa é a parte de fazer arte. Mas, na verdade, a arte começa muito antes disso. Ela começa na parte em que você está planejando, que você faz a composição, que você escolhe os elementos que vai aparecer. E toda vez que você só pega uma referência e copia, tá? Isso era para ser chamado de estudo. Isso não é para ser chamado de ilustração. Não é porque você fez uma cópia que aquela imagem agora é sua. Você fez uma cópia. Existe muito mérito em fazer a cópia para estudar. Inclusive, é um argumento muito recorrente aqui no canal, tá? Mas você não pode falar que aquela imagem é sua. Por mais que você tenha feito a cópia, aquilo que você fez é uma cópia, a imagem não é sua. Quando você cria a imagem como um todo, né? Aí sim, a imagem passa a ser sua. E aí vale a pena. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender qual é o problema da IA. Eu sou da comunidade de ilustração de fantasy e sci-fi, né, que é o pessoal que trabalha com outras coisas como Magic, aquele RPG Dungeons and Dragons, né? E a treta toda começou lá atrás, quando teve um modelo de inteligência artificial específico chamado Midjourney, e o Midjourney fez uma lista de 4.500 artistas que eram populares num site chamado ArtStation. E você entrava no Midjourney e pedia para ele renderizar imagens no estilo, por exemplo, de um artista que era extremamente popular na época, chamado Greg Rutowski. E como eu estou comentando, né, o que a gente quer, o que é importante para a gente é o nosso legado, é o nosso portfólio. Então, hoje em dia, quando você procura pelo nome do Greg Rutowski, aparecem outras imagens que não são dele. Descaracterizou o portfólio dele. Então, o pessoal lá nos Estados Unidos se organizou e fez um processo contra esse
esse serviço chamado Midjourney. O processo ainda está rolando, vai ser um processo de anos. A gente tem acompanhado os desdobramentos, mas o que o pessoal fez para se proteger, tá? Eles pegaram e eles tiraram o nome dos artistas. Então, tipo, você não pode mais pedir imagens do estilo específico de artista, exceto que você esteja rodando o modelo, né, a inteligência artificial localmente. E foi bem band-aid, porque o problema disso é que isso entra num mecanismo muito maior que acontece dentro do sistema econômico que a gente vive hoje em dia, né? Que é o apagamento do autor. E essa coisa do apagamento do autor, ela já acontece há muitos anos, né? Quando você compra o seu celular, por exemplo, quando você compra um iPad, quando você compra um celular da Samsung, você não sabe quem que é um engenheiro. Você não sabe da onde veio os componentes. Tem alguns materiais que são usados para fazer chip chamado terras raras, né? Que eles são um problema de tensão político há muito tempo. Você provavelmente nem sabe desse lance das terras raras. Você não sabe onde é que ela está sendo coletada, você não sabe os lugares que tem, você não sabe que é um recurso finito e que está dando tensão política. Porque é interesse dessas companhias, é interesse desse sistema que você acredite que as coisas apareçam prontas para você consumir na prateleira, que ninguém sofreu no processo de produção daquele produto, né? Que a coisa só aconteceu. E isso é um pensamento que tem há muito tempo já. Eu fiz isso, eu tô com 42 anos, então eu fiz ensino médio já tem muitos anos, né? E quando a gente fez aquela reunião de 10 anos de formados, né? E eu voltei na cidade que eu cresci para participar dessa reunião. E eu tive essa situação peculiar, em que eu estava sentada numa mesa explicando para uma esposa de um dos meus colegas, né? O que era trabalhar com ilustração. E ela simplesmente não entendia qual era a demanda de produzir uma imagem. Então eu lembro que eu peguei o celular, né, destravei e mostrei, tá vendo todos esses íconezinhos que estão aqui na tela do celular? Alguém precisou desenhar isso. E aí ela me olhou, fez uma cara estranha e falou, putz, eu achei que eles tiravam da internet. Então, para a grande maioria das pessoas, da onde vêm esses produtos, da onde vêm esses ícones, da onde vem da internet, vem da prateleira de supermercado, sem você nunca contemplar quem que realmente fez aquilo, quem são os trabalhadores por trás daquele produto. E esse fenômeno, ele é intencional. Quando você está fazendo um jogo, por exemplo, quando você está fazendo um filme da Marvel, né? Ela tem uma estética específica, ela tem o pessoal gosta muito de chamar isso de estilo, né? Tem uma direção de arte. E artistas são responsáveis por criar aquele visual, eles são responsáveis por criar aquela linguagem. E a Marvel não quer que você saiba quem é um artista. O pessoal que cria a marca, né, o jogo, eles não querem que você saiba quem é o artista. Porque o que acontece? Se o artista tiver algum problema e se demitir, ele leva o prestígio daquela marca, ele leva o prestígio daquele produto com ele. Se você não souber quem é que fez, quem produz o jogo é o estúdio X. Quem produz a arte é o lugar Y. É quem produz o filme de super-herói é a Marvel. Não é o Ryan Lang, por exemplo, que recentemente foi demitido, sabe? E, na verdade, a estética foi criada pelo Ryan Lang. Ele ele estava trabalhando na Marvel há muitos anos, até o pessoal decidir que, tipo, não importa mais. Então, agora, como você tem modelos, né, que eles podem criar no estilo de um artista específico, existe essa desvalorização ainda mais intensa da parte do autor, né? E isso vem amarrar com todo esse papo, que olha só, quando você pega e você passa uma imagem e você manda finalizar no estilo da Sailor Moon, na verdade, o que você está tentando pedir é para fazer no estilo da Naoko Takeuchi, né? Só que aquelas imagens que você mostrou não estão no estilo da Naoko, porque não pode mais usar o estilo da Naoko, né? Então, quando você pede para finalizar no estilo da Sailor Moon e, na verdade, sai aquela imagem genérica de Pinterest, mesmo o autor se perdeu, entende? E quando você pede para finalizar no estilo da Clamp, aquilo também não tá no estilo da Clamp, aquilo tá muito mais nesse estilo genérico de Pinterest, né?
E as pessoas podem perceber como esse estilo genérico de anime, mas o estilo da Naoko não é aquele, o estilo da Clamp não é aquele. Então, entende como é que a coisa se perde? Então, você acha que você não tá... Quando você pega, né, e você usa IA, você só tá vendo o produto pronto na prateleira do mercado. Você não sabe o que aconteceu, quem que foi roubado, quem que foi prejudicado para aquele produto existir, né? Quem que se ferrou nesse processo. E para mim, tá, como pessoa que consome arte, como pessoa que poderia, por exemplo, assinar um mail club, porque eu encomendo arte dos meus colegas artistas, eu quero encher a parede aqui do meu estúdio de originais. Então, toda vez que os meus amigos que eu admiro abrem a possibilidade de eu encomendar um original, eu vou lá encomendar. Isso pra mim é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu quero ter um pouquinho dos originais das pessoas que eu admiro, né? E aí o que acontece? Como existe esse problema, né, de despersonalização desses modelos, quando eu compro uma arte original, eu quero, por exemplo, eu recentemente comprei um original do Caio Io. O Caio Io tem um trabalho fantástico, ele trabalha com marcador, ele tem um estilo genial, adoro a arte dele. Então, eu comprei outra arte do outro artista brasileiro chamado Edu Vieira. Edu Vieira trabalha com lápis de cor, e ele tem um trabalho absolutamente fantástico. Então, tipo, fui lá encomendar, tipo, desenha esse personagem que eu curto aqui da minha infância no seu estilo, e eu tenho o original aqui, sabe? E tem o Lunicórnio também, que também vende original, que também comprei original do estilo que ele gosta de fazer, com o material que ele gosta de fazer, né? Quando você pega a sua arte e você passa na IA, o que acontece? Existe esse mito, né, que o pessoal chama de estilo. Eu gosto de chamar isso de alguns outros jeitos, já discuti isso aqui no canal, a gente pode deixar os links na descrição se vocês pegarem, porque essa discussão é um pouco maior. Mas, quando a gente tá começando, a gente acha que o desenho tá torto. E ele provavelmente tá. E o problema de achar que ele tá torto é que você quer que ele fique certo. E esse pensamento, né, de que ele existe numa forma certa, acaba gerando uma ideia errada de que existe o jeito certo de fazer o resto todo. Então, por exemplo, você tem um olho que está desalinhado, você tem um olho que está um maior do que o outro, né? Isso está errado, tem que consertar. Só que quando você passa na IA e você manda finalizar, a IA ela está fazendo um processo em que ela está escolhendo várias outras partes da imagem que para você parecem melhores porque elas estão mais finalizadas. Mas ela, por exemplo, muda o estilo que você faz o cabelo, ela muda uma cor, ela muda a forma como você interpreta as linhas, ou às vezes ela vai colorir a linha que você não coloriria, sabe? Ela muda a quantidade de pétalas numa flor. Ela faz várias decisões que você ainda, pessoa mais inexperiente fazendo arte, nem sabia que eram decisões. Mas elas são decisões. E essas decisões vão fazer o seu senso estético. Então, quando um artista faz uma imagem, quando a gente pega e a gente faz uma mancha na tela, a gente faz uma pincelada, a gente faz uma linha, existe todo um processo de decisão interna que vai tornar aquela imagem unicamente sua. Você é a única pessoa que tem capacidade de tomar todas aquelas decisões e aquela imagem ser sua. Só você pode fazer a sua imagem. E pra gente, isso é muito importante. Pra gente, eu tô falando como se fosse a comunidade, mas eu não sou. Eu sou só ilustradora. Pra mim, como artista, e eu sei que pra outros artistas também, isso é muito importante. Eu quero que essas decisões sejam tomadas por você. Não é uma questão dela ser correta. Não é uma questão dela ser mais bonita. Mas eu quero que elas sejam sua. Só você consegue fazer uma imagem que você faria, entende? Então, quando a gente pega esse processo e ele passa para a inteligência artificial, ele vem com essa coisa do vou tomar a decisão mais popular, vou trocar isso aqui do jeito que é mais popular no Pinterest, do jeito que é mais popular no Instagram. Então, ela está tirando a sua visão e trocando por essa coisa que agrada o algoritmo, entende? Ela está despersonalizando a arte. Então, quando a gente fala que a gente não quer consumir arte feita por inteligência artificial,
É porque eu não tenho interesse em consumir a arte que é mais popular na internet. Eu tenho interesse em saber como você, o autor da imagem, o autor da história, pensa. E quando você usa a inteligência artificial, você não está me mostrando a forma como você pensa. Você está me mostrando que você não tem controle sobre esse processo. E aí, se você não tem controle sobre esse processo, você está delegando essas responsabilidades para o algoritmo. E eu tenho zero interesse em consumir, em comprar coisas que agradam o algoritmo. Entende? Entende por que a crítica é mais complicada? Tem todo o fator ético de tipo, você fala que uma imagem que você fez, ela não é sua de verdade, sabe? Tem um outro problema ético do sistema, do apagamento dos autores, tirar o crédito, tirar o legado da nossa arte, tirar nossa voz. A gente usa muito, em vez de estilo, a gente fala muito de voz artística. O pessoal da artes visuais tem esse termo que eu acho fantástico, que é a poética, né? Que é a forma como você interpreta o mundo, filtra isso e deixa passar para sua arte. Isso influencia tudo que você faz como pessoa criativa. Então a gente está pegando essa poética, a gente está pegando essas decisões e a gente está delegando ela para uma máquina que trabalha com medianas, que trabalha com estatísticas, né? Que é tipo, tá aqui o mais popular, tá aqui o que vai ficar percebido como bonito. Tipo, 8 em cada 10 pessoas concordam que isso aqui é bonito. Eu não tenho interesse nessa coisa do algoritmo. Eu não tenho interesse em agradar essa... você inclusive usou essa palavra no vídeo, né? Essa amálgama de opiniões. Eu tenho minha comunidade e eu quero comunicar com ela. Eu quero saber como você pensa. Eu quero saber como funciona para você. Eu quero saber a sua interpretação de mundo. E enquanto você deixar a inteligência artificial influenciar nesse processo, você não está me mostrando a sua versão. Você está me mostrando essa versão polida para os outros. Eu não quero isso. Essa versão falsamente polida, né? Enfim, faz um pouco mais de sentido? Então, galera, o problema da IA, ele é muito mais ético, tá? Se vocês quiserem pesquisar, lembra que a gente pode seguir o pessoal da Unidade. O pessoal da Unidade está se organizando para a gente regulamentar o uso das inteligências artificiais, porque é incabível o jeito que a gente está sendo explorado nesse momento. E por mais que a gente tenha recursos limitados, porque as pessoas que estão infringindo nesses direitos estão em outro país, tem muita coisa que a gente pode fazer aqui dentro do país para a gente se proteger, para a gente tornar esse ambiente um pouco menos insalubre, né? Então, tem a coisa da autoria. Quando você fala que foi você que fez, seria ótimo que tenha sido você mesmo que fez. Eu sei que isso é um ponto complicado, eu sei que a gente já teve outras tretas recentes que falavam desse tipo de coisa e nem todo mundo concorda. As pessoas fariam qualquer coisa para ficar popular. E a IA parece um jeito muito fácil de fazer isso, né? Mas não é isso que a gente quer consumir, não é isso que a gente quer pagar. Não é isso que eu vou admirar como artista, né? E assim, não desanima não. Se você quer melhorar, tem como melhorar, tá? Eu amo demais dar aula de arte. Vem com a gente, vem estudar, vamos pegar uns fundamentos que a gente vai chegar num lugar muito legal. E aí é para todo mundo que tá assistindo o vídeo, tá? Se vocês têm interesse em produzir arte. Arte é prática, tá? É aprender a observar, é aprender a controlar suas ferramentas, tanto as teóricas como os fundamentos, como a ferramenta que você vai escolher para produzir arte. O aplicativo de pintura digital, aquarela, óleo, tanto faz, tá? E você pode aplicar isso em qualquer ferramenta. Então, se vocês querem estudar arte, cola aí, tá? Eu adoro falar sobre isso, eu adoro ensinar, compartilhar o meu conhecimento. Para mim, quanto mais arte feita por humanos no mundo, melhor. Então, vamos estudar, tá? Espero que isso não afete muito vocês. A gente tem reclamado, sim, do problema da IA. Rebateram as nossas críticas, falando que a gente era ludista e que a gente queria que a tecnologia não existisse porque a gente está perdendo nossos empregos. E, na verdade, como pessoa que consome arte, o buraco é bem mais embaixo do que só o capitalismo ferrando a nossa vida de novo. Tá bom? Então, gente, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha feito um pouquinho mais de sentido. Se vocês tiverem dúvidas, comenta aí que vocês sabem que eu adoro responder um comentário, tá? Então, eu quero muito saber a opinião de vocês também. Tá bom? Beijão, gente. Até a próxima.